Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem
Olá, mais uma vez, um bom dia, um feliz sábado para você. Seja bem-vindo a essa live agora do culto divino do sermão. Você pode acessar essa live e assistir pelo canal do YouTube do pastor Leandro Oliveira. Você pode também assistir pela página do Facebook do pastor Leandro Oliveira, ou também assistir pelo canal no YouTube da IASD Dark de Matos, ou também no canal, na página do Facebook da Igreja Adventista Dark de Matos. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, que a palavra que nós vamos ouvir daqui a pouquinho pelo pastor Leandro possa atingir na profundidade adequada do seu coração, da necessidade que Deus tem de fazer uma transformação na sua vida, tá bom? Nós vamos agora dar início ao nosso culto. Nós gostaríamos agora de convidar você aí de casa para participar desse louvor que nós vamos cantar juntos. O louvor é o hino chamado, cujo título é Lado a Lado. Vamos participar desse louvor como se estivéssemos na casa de Deus, porque nós estamos numa casa de Deus hoje de forma espiritual. Vamos então louvar o hino Lado a Lado. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós, da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos para o céu, com mãos em mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Som. Ok. Agora estamos com som. Feliz sábado, você que está nos acompanhando aí por meio do Facebook, do YouTube, que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Antes de mais nada, vou pedir a você que
nesse momento, se puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, por estarmos vivos, por termos condições nesse momento de adorarmos ao Senhor, ainda que esta seja uma reunião virtual. Estamos agradecidos a Ti porque temos esse privilégio, temos essa oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor. Cantamos um hino agora, Pai, que fala da nossa esperança, do nosso desejo de irmos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Senhor, que essa seja a realidade da Tua igreja, de cada lar representado pela pessoa que está assistindo a essa transmissão. Que verdadeiramente nossa vida aqui seja uma vida de união com o Senhor, com os nossos irmãos, uma vida pautada pela esperança da volta do Senhor Jesus. E agora, Pai, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, que vamos abrir a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, de maneira que a nossa vida seja tocada pelo Teu Espírito Santo, e que hoje, por meio da Tua palavra, o Teu Espírito Santo nos leve a tomarmos decisões ao Teu lado. Olha para a pessoa que está agora assistindo essa transmissão. O Senhor conhece as necessidades mais profundas do coração de cada um de nós. Então, que nesse momento seja o Senhor a nos falar e que nós não venhamos a ouvir aqui agora os argumentos de um ser humano. Que todos ouçamos a Tua voz, tenhamos um encontro com o Senhor, de maneira que a nossa vida seja transformada. Nos entregamos agora em Tuas mãos, implorando que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da nossa mensagem de hoje é um sinal importantíssimo. Nós temos falado a cada sábado a respeito dos eventos finais, e dentro do contexto dos eventos finais, temos falado de sinais que são profetizados para que apareçam justamente nesse tempo do fim, e à medida que nós vamos nos aproximando da volta de Cristo. E hoje eu quero apresentar um tema que vai para um foco um pouco diferente daquele foco que nós temos seguido até aqui. Em geral, nós temos apresentado sinais, e muitos desses sinais são sinais que eu poderia assim denominar como sinais mais negativos, né? Então, nós hoje vamos falar sobre um sinal importantíssimo, mas que é um sinal extremamente positivo e é um sinal característico do povo de Deus, tá certo? Então, hoje eu peço a você que dê uma atenção especial à transmissão, a essa transmissão, porque Deus tem algo a nos falar através de um sinal que eu posso lhe garantir, que é um sinal positivo, tá certo? Um sinal que certamente você vai querer que se cumpra na sua vida, ok? E eu quero pedir que você agora abra a sua Bíblia num texto bíblico muito conhecido, especialmente dos adventistas do sétimo dia, João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. João, capítulo 14, de 1 a 3. Eu sei que enquanto estivermos lendo aqui, muitos já nem precisarão tanto acompanhar a leitura, porque já tem esse texto decorado, memorizado, né? Mas, se você tem a sua Bíblia, abra mesmo assim, mesmo que você já conheça o texto. Se a sua Bíblia é em papel, abra a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia virtual, acesse a sua Bíblia, abra aí em João capítulo 14, acesse aí João capítulo 14, vamos ler do verso 1 até o verso 3, e olha, eu quero fazer um pedido a você, tá? Encare esse texto agora como se você o estivesse lendo pela primeira vez. Não caia na armadilha de pensar assim, esse texto é conhecido, já sei tudo que o pastor vai falar, porque esse tipo de pensamento, às vezes, pode bloquear o trabalho que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. Porque nós temos uma palavra que ela pode trazer uma mensagem atual, mesmo através do texto conhecido. O Espírito Santo é capaz de impressionar o meu coração e o seu com
algo que vai suprir a nossa necessidade, quer o texto bíblico seja conhecido ou não. Então, confie no poder de Deus, encare o texto agora, como se você estivesse lendo pela primeira vez. Então, vamos à leitura. João 14, de 1 a 3, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é um texto realmente muito conhecido. Mas antes de analisar um pouco esse texto, eu tenho pelo menos uns 4 sermões diferentes a partir desse texto aqui. Então, hoje eu vou pregar um deles, e talvez você vá me ver pregando em outro momento, outro sermão, e você não pense que vai ser repetido, é outro foco para alcançar um outro objetivo. Agora, nesse momento, antes de analisar esse texto aqui, eu quero falar um pouco sobre algo que, às vezes, a gente não para muito para pensar. O que é, ou qual é o inverso de esperança, ou poderíamos dizer no português o antônimo de esperança? Muitas pessoas entendem que, bom, eu não vou dizer o que muitos entendem, eu vou dizer para você o que é. Sabe qual é o inverso de esperança no contexto bíblico aqui, mais teológico da coisa? É desespero. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que está sem esperança. Uma pessoa que perde a esperança, ela está vivendo a realidade do desespero. Normalmente, nós associamos desespero a histerismo. A pessoa está desesperada, está gritando, está isso, está aquilo. Às vezes a pessoa está histérica, entendeu? E aí a gente diz que isso é desespero. Desespero é quando a pessoa perde totalmente a esperança. E um ser humano sem esperança é um ser humano que não sonha. E um ser humano que não sonha, ele morreu, ainda que esteja respirando, entendeu? Então, o desespero é uma situação muito triste, que quando o ser humano chega a esse ponto, ele está praticamente morto, ainda que esteja respirando. Agora, onde o desespero pode levar um ser humano? Há uma sensação de angústia. Não estou falando da angústia causada por alguma doença psicossomática, não estou falando de questões psicológicas aqui, estou falando de questões espirituais. Angústia, o desesperado, porque não recebeu o perdão de Deus, ele vive em angústia, ele pode ser levado ao medo, ao pânico. Não estou falando da síndrome do pânico também, estou falando de um contexto teológico e espiritual aqui. A pessoa pode ser levada ao vício, porque o desespero, ele é justamente a consolidação da ausência de Deus na vida de uma pessoa. Porque só quem pode nos dar esperança, a gente canta isso, a esperança é quem? A esperança é Jesus. Então, se uma pessoa não tem Cristo na vida e fecha o coração para não deixar que Jesus entre, para não deixar que a esperança de Deus entre, acabou. Ela vai viver em desespero, e aí ela vai tentar ocupar esse vazio, que tem o tamanho de Deus e o formato de Deus, ela vai tentar ocupar com o quê? Se ela sente angústia, sente medo, sente pânico, ela vai tentar ocupar com vício, com alguma coisa que dê prazer, com alguma coisa que seja interessante, que ela pense assim, não, isso aqui vai acalentar esse sentimento, mas ela vai buscar aquilo ali, e depois volta o vazio. Sabe, uma pessoa que está numa situação de desespero, ela pode ser conduzida até mesmo a desistir de viver, até mesmo ao suicídio. Eu não estou falando do suicídio causado por nenhuma doença, como é o caso que acontece às vezes em uma situação de depressão ou outras enfermidades aí psicológicas, psiquiátricas até. Então veja, eu estou falando do ser humano que abandona, fecha a porta para Deus de todas as maneiras, e aí ele entra numa situação de desespero, porque só Cristo é a nossa esperança, e essa situação de desespero pode levar essa pessoa até mesmo a desistir da vida. Os discípulos de Jesus, de acordo com o que mostra o contexto anterior a João 14, de 1 a 3, eles tinham acabado de receber uma notícia que poderia levá-los ao desespero.
Se você olhar no capítulo 13 e no verso 33, apenas só para você ter o contexto assim, olha o que Jesus fala para os discípulos em João 13, 33. Jesus diz assim, ó, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Esses homens tinham vivido ou convivido com Jesus por aproximadamente 3 anos e meio. E Jesus apresentava todas as soluções que eles precisavam. Se tinham 2 discípulos se desentendendo, ou mais discípulos se desentendendo, Jesus promovia a paz entre eles. Se havia alguém muito irado, Jesus trazia calmaria. Se eles estavam precisando de algo para comer, Jesus providenciava. Se a situação era muito complexa, Jesus mostrava o caminho da solução. Se eles precisavam cumprir uma missão, Jesus os capacitava, equipava, orientava, ungia e enviava. Jesus fazia por eles tudo o que era necessário sempre. E de repente para eles, porque durante todo o ministério Jesus vinha avisando a eles a respeito da sua partida, porque ele veio com uma missão, preparar esses homens, estabelecer aqui o reino da graça de Deus e preparar esses homens para que fossem aqueles que iriam avançar com o evangelho eterno. E aí Jesus veio avisando, olha, vai chegar um momento que eu vou ser preso, vou ser morto, mas vou ressuscitar, mas aí eu vou para o céu. Então, quando chegou pertinho, Jesus afirmou isso novamente. E quando essa notícia veio, parece que nesse momento a ficha caiu um pouco. E ali, naquele ponto, eles poderiam ter chegado ao desespero. Agora, os discípulos, na verdade, não sabiam o que fazer, porque embora tivessem sido orientados, avisados, durante aqueles 3 anos e meio, que Jesus estava aqui com uma missão, mas que ele não ficaria eternamente, eles ainda estavam no coração deles com a certeza de que Jesus ia ficar para sempre. E cada vez que Jesus manifestava o seu poder, cada vez que Jesus falava, eles falavam, não, esse homem aqui vai ficar para sempre com a gente. Esse aqui vai ser o rei de Israel, esse aqui vai estabelecer o reino, e aí a partir disso, a nossa nação vai ser a maior nação do mundo, e agora Jesus falou, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Nessa hora, Jesus deu a eles uma notícia muito complicada, que poderia levá-los ao desespero, e quando eles estavam já talvez demonstrando ali a angústia e a preocupação, aí Jesus entra aqui no capítulo 14, versos 1 a 3, com uma outra mensagem, que é uma mensagem de esperança. Que, na verdade, essa mensagem, ela traz em seu ponto principal a mais bendita esperança de todos os cristãos, em todos os tempos e em todos os lugares. E é justamente sobre essa esperança que eu quero falar um pouco com você nesse momento. E eu quero dizer algo para fazer aqui um link com o título da nossa mensagem. Eu quero dizer para você que a esperança é um sinal importantíssimo para o povo de Deus no tempo do fim. Grava isso no seu coração, por favor. Tá? A esperança, ela é um sinal. Somente o povo fiel de Deus no tempo do fim tem esperança no coração. Eu estou falando da verdadeira esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra pessoa que não é uma pessoa fiel a Deus, nesse tempo do fim, vive em desespero, ainda que não perceba. Então, a esperança é um sinal importantíssimo. E se eu estiver falando com alguém que está sentindo que perdeu as esperanças, eu vim aqui para te dar um recado de Deus. Jesus Cristo está hoje com você, pronto para entrar no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu lar, para transformar tudo e encher a sua vida de esperança. Ele tem poder para isso, mas Ele só vai fazer esse milagre se você permitir. Então, aproveite esses momentos dessa transmissão para que você abra o coração, permitindo que Cristo entre. Abra a sua vida, o seu lar, o seu contexto familiar, para que a esperança que é Jesus entre. Porque a esperança é um sinal importantíssimo, característico do povo de Deus
no tempo do fim. E eu quero falar aqui sobre a esperança na volta de Jesus. E nesse momento, então, eu vou dizer a você que Jesus, ele tem uma mensagem de esperança para os seus filhos fiéis agora no tempo do fim. Agora a pergunta é: quais são os elementos da mensagem de Cristo com base em Apocalipse 14, de 1 a 3? Quais são os elementos da mensagem de esperança que Jesus nos transmite aqui em João capítulo 14, de 1 a 3? O primeiro elemento que eu quero destacar: o povo de Deus no tempo do fim, o povo que tem esperança, é um povo que vive em paz. Viver em paz é o primeiro elemento da esperança. Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Significa o quê? Não se assuste, não se espante, sabe? Não deixe que as preocupações tirem você do foco, porque o que é que o medo faz com a gente? Quando você leva um susto, como é que você se sente? Você fica animado, feliz da vida, sorridente, ou você fica trêmulo e sem saber muitas vezes como reagir? Pessoas tomadas por um susto, elas podem ter as reações mais adversas, porque o medo que bate, a adrenalina que entra, a pessoa é capaz de fazer coisas que ela nem imagina, por causa de medo, por causa do susto. Então, olha, não se espante, Jesus fala, fique em paz, não se turbe o vosso coração, não vivam assustados. Enquanto os discípulos estavam preocupados, assustados, atemorizados e espantados, a mensagem de Cristo era o quê? Tenham paz. Eu já falei isso numa outra mensagem, mas eu vou dizer isso aqui agora de novo. Todas as vezes que Deus quer tirar o medo da nossa vida, Ele não dá coragem, Ele dá paz. Porque coragem é o medo sob controle. A pessoa corajosa tem medo, só que ela controla o medo e encara a situação. O medo não a paralisa, mas o medo está lá. Agora, quando Deus quer tirar totalmente o medo, Ele concede paz. Era assim que os mártires encaravam a fogueira, os leões e tudo mais. Eles sentiam uma paz no coração, aquela paz que só Cristo dá, aquela paz que a Bíblia fala que é a paz que excede, que está além de todo o entendimento. Então, quando eles recebiam essa paz, estavam prontos para a fogueira, para os leões, para a tortura, para o que quer que fosse. É paz. Quando Deus quer tirar o medo da gente, Ele nos concede paz. Pessoas que vivem a esperança, que vivem com a esperança que é Jesus no coração e na vida, são pessoas que têm paz, porque essas pessoas têm Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa para você, mesmo para os discípulos que estavam ouvindo essa mensagem diretamente dos lábios de Cristo, isso não foi fácil. Não foi fácil eles ficarem tranquilos diante da mensagem que Cristo tinha dado a eles anteriormente. Sabe, às vezes, é mais fácil a gente se assustar do que a gente ficar em paz. Se você der uma olhada ao seu redor, o mundo hoje está assustado. As pessoas estão com medo, porque estão acontecendo coisas nos nossos dias que anos atrás a gente só via em filme. Até pouco tempo atrás a gente só via em filme. Uma população inteira andando de máscara pela rua. Eu só tinha visto isso em filme. Ou então em alguns países, por causa de problema de poluição, ou algum tipo de epidemia, mas eram epidemias. Não era algo que alcançava o mundo inteiro de uma vez assim, com essa intensidade. Mas hoje a gente está vivendo isso. Você tem baixas nessa pandemia. Eu assisti uma reportagem há um tempo atrás, que disse que parece que em 4 meses de pandemia, aqui no Rio de Janeiro, morreram mais pessoas pela pandemia do que no maior registro anual de mortes pela violência. Quando a gente chegou, não no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Veja, em 4 meses, tínhamos já superado o ano com maior índice de morte por violência. Foi quando a gente chegou ali nos 65 mil casos de morte
pela Covid no país. Então, veja, nós estamos vivendo e vendo coisas acontecerem que são coisas que assustam. E se você se desvia da pandemia um pouquinho, tem a violência, que é assustadora, não tem? Tem gente aí, nesse momento eu posso estar falando com alguém que está assistindo essa transmissão, e aí pertinho de você está rolando um tiroteio. E é uma situação que, se você não se protege, mesmo dentro de casa, você está correndo risco. A violência é isso, você sair de casa e não sabe se volta, e nem como volta. Aí, se você se desvia da violência e da pandemia, você tem a corrupção, você tem outros problemas de saúde que você enfrenta no seu dia a dia, sua família enfrenta. Enfim, olhar ao redor é assustador às vezes. Sabe o que aconteceu com os discípulos naquela hora? Eles estavam na beira do desespero, porque eles ficaram pensando assim: como é que eu vou viver sem Jesus? Como nós vamos conseguir lidar com todas essas situações do dia a dia sem Jesus aqui com a gente? A preocupação deles era uma preocupação que fazia sentido por um lado, porque sem Jesus não há esperança. Então, se eu estiver falando com alguém agora que está assustado, talvez diante de situações relacionadas à saúde, ou talvez situações de relacionamento familiar ou conjugal que você não consegue administrar, a luta está muito intensa. Veja, eu vim aqui para te falar que nós temos um Salvador, que é a nossa esperança, e sabe o que Jesus está te dizendo nesse momento? Não se turbe, não deixe a angústia tomar conta de você, escolha olhar para Cristo, peça de Jesus o socorro. Sabe, uma das orações mais interessantes, mais intensas que a Bíblia registra, é uma oração com 3 palavras. Senhor, salva-me. Quem orou assim? Pedro. Na hora que ele estava fazendo o quê? Afundando. Ele afundava, ele tinha visto ali que ia morrer, então só deu tempo dele dizer 3 palavras: Senhor, salva-me. E quando ele disse essas 3 palavras, o que foi que aconteceu? Jesus estende a mão e tira Pedro do fundo e coloca Pedro em pé, em cima da água. Você está com medo, não sabe o que fazer, as coisas na sua casa estão saindo do controle. Senhor, salva-me. Faz essa oração. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, salva o meu filho, a minha filha que está andando longe do teu caminho, que não tem feito a tua vontade. Senhor, salva-me. Senhor, salva a igreja. Senhor, nos salve. Ore dessa forma, e o Senhor será a tua esperança. Ele vai colocar paz no seu coração e Ele vai te dar a vitória que você precisa. Então, o primeiro elemento da mensagem de esperança de Cristo para todos nós que vivemos nesse tempo do fim, Jesus diz: viva em paz, tenha paz no coração. Agora tem um segundo elemento: manter a fé. O verso aqui, ainda no verso 1, é dito assim: credes em Deus, crede também em mim. Crer, no original, quando a gente dirige esse termo, esse verbo a Deus, significa ter fé. Vocês têm fé em Deus? Jesus falou. Então tenham fé em mim também. Essa foi a orientação que Jesus deu aos seus discípulos. Mantenham a fé. Sabe, quando aceitamos a Cristo, é preciso exercer fé. Se eu estiver falando com alguém agora que aceitou a Cristo como seu Salvador há 40 anos atrás, por exemplo, você vai saber, você vai lembrar exatamente que naquele momento em que você aceitou, aconteceu uma transformação em você. Você passou a acreditar em Deus de uma maneira que você não acreditava antes. Você começou a ver Deus, a realidade de Deus e de Cristo, de uma forma diferente. Fé. Fé é algo que Deus dá a todos, mas nem todos exercitam essa fé, exercem essa fé em Deus, direcionam essa fé para Deus. E aí veja, quando nós aceitamos a Cristo, precisamos exercer fé. Porém, às vezes, é mais difícil manter a fé, mesmo depois de crermos ou de termos crido no princípio.
Entende o que eu estou dizendo? Uma coisa é você dizer, eu aceito, eu amo a Jesus, eu tenho fé que Ele é o Salvador, mas conforme o tempo vai passando e as lutas da vida vão aparecendo, algumas pessoas vão desanimando. E se há uma coisa desesperadora na vida de um cristão, é quando a pessoa perde a fé. Sabe? Às vezes acontecem coisas ruins com a gente, até mesmo no contexto da própria igreja. Talvez eu esteja falando com alguém que já se decepcionou com um líder ou com uma líder na igreja. E por causa disso, a sua fé ficou abalada. Eu vim aqui para te pedir uma coisa: pare, por favor, de olhar para a pessoa que fez alguma coisa errada contra você. Olhe para Jesus, peça a Jesus para te ajudar a perdoar, porque se você olhar para o ser humano te decepciona, e aí o inimigo usa isso para fazer com que você perca a fé em Jesus Cristo. E quando nós perdemos a fé em Jesus Cristo, perdemos a esperança. Aí o desespero toma conta. Então Jesus falou para os discípulos: olha só, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vocês precisam ter fé, e essa fé terá que ser mantida. Essa era a mensagem velada que Jesus estava dizendo a eles: vocês vão ter que manter a fé, mesmo que vocês não possam me ver. E fé não é isso? Fé não é isso? É você acreditar em algo que você não viu, ou que você não pode ver? Você ter esperança em algo que você ainda não viu acontecer? Fé. Então Jesus estava dizendo: olha, além de você viver na minha paz, me deixando estar no seu coração, você precisa manter a fé. Os discípulos tinham crido quando eles viram o Jesus dos milagres, mas agora, diante da prova, eles precisariam manter a fé. Como é que está a sua fé? Você que está me assistindo agora, que está talvez através de uma tela aí, de um smartphone, de um tablet, de um computador, ou da televisão, você está olhando, está escutando, mas você está pensando: esse negócio de fé não é fácil não, realmente não é. É por isso que eu estou perguntando: como é que está a sua fé? Ela está firme no Senhor Jesus, ou ela está balançando conforme o vento dá, você não sabe como se equilibrar? Sabe, eu estou fazendo essa pergunta porque é verdade que existem provas que vêm até com a permissão de Deus, mas que se nós não tomarmos cuidado, essas provas abalarão a nossa fé. São coisas que acontecem, são situações que surgem, são decepções que nós experimentamos e que, embora tenha sido permitido por Deus, para que isso sirva para edificar a fé, vai depender da escolha que nós fizermos. Então, se eu escolho ficar olhando para o ser humano que me decepcionou e me angustiando por causa do que a pessoa fez, isso vai fazer com que o meu olhar se desvie de Jesus, e lá em Hebreus é dito claramente que nós temos que olhar constantemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Então, se eu desvio o olhar de Cristo, eu não estou olhando para o autor e consumador da fé, eu estou olhando para outro ser humano, igual a mim, cheio de falhas. E por causa disso, a minha fé pode ser abalada. Então, se eu estiver falando com alguém hoje que está a ponto de desanimar, está sentindo já o desânimo bater a porta, porque você talvez esteja se sentindo sozinho ou sozinha, você precisava de amparo, e alguém que podia te dar esse amparo, essa pessoa não está sendo o auxílio que deveria ser para você. Você está se sentindo abandonado ou abandonada por alguém que devia te dar apoio. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldades financeiras, talvez você esteja lutando contra algum tipo de tentação ou pecado e você não está conseguindo vencer, parece que você está perdendo na batalha espiritual, e por causa disso, são tantas as lutas e são tantos os problemas que você sente o desejo de parar com tudo. O desânimo está batendo a porta. Então eu vim aqui para te falar uma coisa: Jesus espera que você mantenha fé. Não perca a sua fé. A gente pode perder dinheiro, a gente pode perder o emprego, podemos perder pessoas que nós amamos, podemos perder até a vida, mas não podemos perder a fé, porque quando a fé vai embora, a esperança vai junto, e aí a angústia toma conta,
Aí o vazio toma conta, aí o desespero vem. E aí o inimigo começa a obter vitórias sobre nós. Então veja, 2 elementos importantes na mensagem de esperança de Jesus. Devemos viver em paz, porque temos Cristo no coração, e devemos manter a fé, porque temos esperança de que Jesus voltará. E aí vem a terceira parte, o terceiro elemento importante na mensagem de esperança de Cristo: vigiar. Vigiar. Jesus disse assim: vou preparar-vos lugar e voltarei. Só que aqui, nesse voltarei, está o centro da bendita esperança. Agora, o centro da bendita esperança tem um detalhe que requer vigilância, porque Jesus disse assim: voltarei, mas ele disse quando? Ele disse o dia? Ele disse a hora? Então, para quando os discípulos deveriam estar prontos para a volta de Jesus? Para que dia? Jesus não disse o dia, então não sei. Sabe sim, para que dia os discípulos deveriam estar prontos para a volta de Jesus? Para o dia de hoje. Mas não aconteceu hoje, então fica pronto amanhã de novo. Espera ele, como se ele fosse voltar amanhã. Aí você acordou no outro dia, depois de amanhã, e ele não voltou, aí você está pronto de novo naquele dia. Estar pronto para o encontro com Jesus é uma questão que precisa ser diária. Não podemos, e aqui está a necessidade da vigilância. Por quê? Porque quando o evangelho eterno entra na vida de uma pessoa, essa pessoa se alegra porque ela sabe que tem um Salvador que morreu por ela, que está intercedendo por ela e que vai voltar para buscá-la. Só que conforme o tempo vai passando e as ocupações da vida, as provas da vida chegam a nós, sabe o que parece? Que essa volta está muito longe, que Jesus ainda não está, não está, não é agora, não, vai demorar, e o inimigo tenta ocupar a vida da gente com tanta coisa que parece importante e que não é o primordial, que não é a prioridade. O inimigo luta com tanta força para poder fazer com que a gente se desvie ou se esqueça de que precisamos estar prontos para a volta de Cristo todos os dias. Ele luta com tanta força para tirar isso da nossa mente, que algumas pessoas estão ficando pelo caminho. Talvez eu esteja falando com alguém que está assistindo essa transmissão agora, e você já foi uma pessoa extremamente animada com a pregação do Evangelho, já foi uma pessoa que esteve à frente da igreja liderando, e hoje você não tem feito nada, e talvez você nem frequentar a igreja quando havia culto presencial normal antes da pandemia, você estava frequentando mais. Talvez hábitos que você sabe que não deveria manter na sua vida, você está mantendo. Coisas que você tinha abandonado logo que você aceitou Jesus, hoje você já está aceitando fazer. Parece que está distante a volta de Cristo, vai demorar, e porque vai demorar, você agora está começando a baixar a guarda. Quando a gente baixa a guarda, um lutador, imagine aí um lutador de boxe ou de MMA, que ao invés de manter a guarda alta para poder se defender e atacar, ele baixa a guarda e solta os braços. O que vai acontecer? Nocaute. Vai levar uma só e vai cair no chão. Se é que vai levar uma só. Então, entenda, o cristão vigilante é o lutador de guarda alta. E esse cristão vigilante, essa guarda alta, não é a do próprio cristão, mas é a proteção de Deus na vida do cristão. Porque o nosso inimigo, ele é mais forte do que nós. Se nós formos encarar a ele com a nossa força, vamos perder. Então, a vigilância depende, na verdade, da sua comunhão com Deus. E quem mantém a proteção sobre você, a proteção especialmente espiritual, é Deus, para não deixar você cair na tentação do inimigo. E quando eu falo de proteção especialmente espiritual, é porque às vezes o mal nos atinge fisicamente. Ou não? Você nunca ficou doente? Já ficou. Doença é um fruto direto do pecado. Qualquer um de nós é suscetível de uma doença. E de qualquer tipo de doença. Seja de ordem física, psicossomática, psiquiátrica, psicológica, enfim. Doença. E aí,
Quando algumas pessoas pensam assim, não, mas se eu sou de Deus, nada de mal vai me acontecer. Não funciona assim. Se eu sou de Deus, ainda que o mal me aconteça, eu vou continuar do lado dele. Essa é a atitude. Porque você não está livre de sofrer um acidente, nem de pegar uma doença. Ninguém está, porque todos nós estamos vivendo nesse mundo e somos de carne e osso. Então, em algum momento, o mal pode vir para a nossa vida ou para a vida de alguém que nós amamos. Mas se eu estou vivendo em um estado de vigilância, conforme Cristo me orienta, conforme a palavra de Deus diz, ainda que o mal aconteça na minha vida, eu vou continuar escolhendo confiar no Senhor. Então, os discípulos, eles precisavam, a mensagem de Cristo aqui, quando ele fala assim, eu vou preparar-vos lugar e voltarei, Jesus estava dizendo assim, fiquem sempre preparados, ou seja, mantenham a vigilância. Vivam como se a volta de Cristo, Jesus dizendo a eles, como se a minha volta fosse hoje. Mas e se o senhor não voltar hoje? Fica pronto para amanhã. Levanta amanhã preparado. Depois, não voltou depois da manhã, levanta preparado de novo. Vigilância. Manter a comunhão com Deus, manter a fé viva, manter o foco na pregação do Evangelho. Sabe, eu ouvi uma palestra outro dia, e o palestrante dizia assim, se nós tivéssemos na igreja pessoas tão zelosas pela pregação do Evangelho, como alguns são zelosos para falar mal da vida alheia, Jesus voltaria em 2 meses. Infelizmente isso é uma realidade. Às vezes a gente está mais preocupado em saber o que aconteceu na vida de um irmão, ou de fulano de tal, ou do líder tal, para poder a gente espalhar aí a notícia, fazer comentários, entre aspas, mas a gente não toma nem meia hora por dia para poder falar de Jesus para uma pessoa sequer. Se esse zelo para querer saber da vida dos outros e espalhar, fosse um zelo para poder conhecer o Evangelho e espalhar, Jesus já tinha voltado. E pessoas que estão mais preocupadas em olhar a vida dos outros e criticar ou espalhar comentários, são pessoas que não estão vigiando e que ainda estão contribuindo com o mal para abalar a fé de outros. Hoje, Deus espera de nós que tenhamos uma vida de vigilância. Jesus orientou os discípulos. Eles estavam precisando entender que por maiores que fossem os problemas e as dores que eles tivessem que sofrer nesse mundo, eles precisavam entender que um dia Jesus iria voltar, e esse estado de vigilância os manteria firmes na fé e permitiria que Cristo mantivesse paz no coração e na vida deles. Você que está me assistindo agora, eu já estou indo para o final da mensagem, eu quero fazer um pedido a você. Hoje é o dia que Jesus escolheu para levar você a pensar. Como é que anda a sua relação com a volta de Cristo? Sabe, não é ficar com medo, porque a pandemia, porque a guerra, porque a violência. Não, eu estou falando da relação com o desejo de ver Jesus voltar, porque você o ama. Não é porque o mundo está tão ruim que você quer sair daqui ou quer ir para um lugar melhor. Não é só isso. Tudo bem que é importante a gente entender que esse mundo não melhora, que as coisas aqui vão piorando à medida que a gente vai se aproximando do fim, mas o desejo de estar com Cristo não pode ser só por causa do alívio da dor. Nós precisamos desejar estar com Cristo porque nós o amamos, porque você fala com Ele todo dia e quer estar com Ele para sempre, pessoalmente. Você fala com Ele por meio da oração, você ouve a voz dEle por meio da palavra todo dia, mas você tem saudade de Jesus porque você quer viver com Ele pela eternidade. Esse amor aí tem que brotar no nosso coração, esse desejo por Cristo, e é esse desejo que vai nos fazer vigilantes, desejosos de que Ele volte a cada dia. Então, o terceiro elemento da mensagem de esperança de Cristo para nós é a necessidade da
vigilância. E agora, eu quero fazer uma aplicação aqui, quero falar especialmente aqui, para você que talvez em meio a essa pandemia, perdeu alguém que você amava, perdeu alguém por quem você tinha grande consideração, ou talvez por causa desse contexto de pandemia, você está isolado de pessoas que você ama, mas que você não pode ter mais contato pessoal. Qual foi a perda que você teve nessa última crise, ou qual é a perda que você está tendo, ou teve nos últimos dias, que podem estar abalando a sua fé? Você perdeu alguma coisa? Você está com medo do futuro porque você não sabe como é que as coisas vão ser? O fato é, nós estamos nos adaptando para vivermos no pós-quarentena, que nem sabemos se quarentena pode voltar ou não daqui a pouco, mas estamos tentando viver no pós-quarentena, porque no pós-pandemia ninguém sabe como é que vai ser ainda. Então isso daí gera uma insegurança. Estou falando com alguém que está com medo do que vai acontecer depois da pandemia? Será que eu estou falando com alguém que está angustiado porque você fez tanta coisa errada no passado que esse sentimento de culpa ainda não está te abandonando? E agora você está achando que se Jesus voltasse hoje, você não estaria pronto, não estaria pronta para viver com Ele pela eternidade? Isso está te machucando? Escuta só, a esperança para todos nós. O nosso Salvador morreu por nós. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo morreu para nos dar o perdão, para nos dar esperança de que em breve Ele voltará, e por isso nós não podemos viver em desespero. A esperança é um sinal importantíssimo para o povo de Deus, característico do povo de Deus nesses últimos dias. Então, se eu falo com alguém que por alguma razão está perdendo a esperança, por favor, o que eu pedi no início, peço agora de novo: deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu lar. Vamos deixar Jesus entrar na igreja que é dele. Alguns de nós, como líderes, queremos comandar a igreja de uma tal forma que não deixamos nem Jesus entrar. A gente tem que abrir o coração, a vida, e deixar Jesus comandar a igreja, porque é dele a igreja, não é nossa, é dele. Então são 3 elementos aqui que nós vemos que são importantes e que estão presentes na mensagem de esperança de Cristo para nós nos últimos dias. Quais são esses 3 elementos? Viver em paz, manter a fé e vigiar. Deus quer nos transformar, e se nós permitirmos, Ele vai encher a nossa vida de paz, Ele vai nos fortalecer na fé, e Ele vai nos dar discernimento espiritual, unção do Espírito Santo, para que possamos vigiar e não cairmos vítimas dos enganos do inimigo. Então, diante disso, sabe, eu e você temos tudo para vencer, porque Deus já preparou tudo. Não devemos viver em desespero, devemos nos alegrar com a esperança. E agora, diante de tudo isso, é certo que Deus espera de nós uma decisão. Eu quero contar um fato para você, uma coisa bem pequena, que aconteceu de ontem para hoje lá em casa. Os que me conhecem sabem que eu tenho 3 filhas, e a nossa filha do meio é portadora de autismo. E a Shaina hoje está com 20 anos, e ela tem uma inocência característica de uma pessoa autista, mas ela tem uma sensibilidade muito maior do que muitos que são ditos normais, uma percepção, e ela tem ultimamente reclamado bastante comigo. Sabe por causa de quê? Porque o pecado está atrapalhando a vida dela, que ela fala. Aí ela diz assim: pai, eu estou incomodada com esse pecado, eu não quero mais essa coisa de pecado, isso atrapalha muito a gente. E ontem, a minha esposa, às vezes a gente faz uma coisa, com o autista a gente aprende muito na prática, né? A gente aprendeu muito com a Shaina, mas às vezes tem umas situações que você não espera a reação, e a reação vem muito negativa. Eu recebi um pedido de oração ontem por um pastor muito conhecido, e o pedido veio meio que exagerado, não era bem aquilo que estava dizendo no pedido, que era a realidade que esse pastor estava passando. Aí eu fui atrás, percebi que não era aquilo, expliquei até para minha esposa e tudo mais. Só que aí a minha esposa foi comentar com a Shaina a respeito desse pastor.
a respeito da necessidade da gente orar, que ele não estava muito bem de saúde, pronto. Aí entornou o caldo que a minha autista entrou em crise. Ela ficou mais de 1 hora chorando, porque ela não suporta mais esse vírus, porque ela quer a vida dela como era antes, porque Jesus tem que voltar, porque tem pessoas que ela ama que estão sofrendo, e que ela ama muito demais esse pastor, e que ele não podia ter ficado doente. E assim, foi uma coisa que chega uma hora que você, por mais argumento que você tenha, chega uma hora que você não tem o que dizer mais. A minha filha autista, com toda a limitação que ela tem, ficou a noite de ontem, algumas horas, mais de 1 hora na noite de ontem, chorando e dizendo que ela não quer mais ficar nesse mundo. Ela me propôs da gente se mudar. Aí ela falou: pai, a gente pode ir para onde a gente morava antes. Eu falei: filho, o vírus está lá também. Tive que dizer isso a ela. Ela falou: mas eu não aguento mais isso, pai, eu não aguento. E as lágrimas descendo. E eu falando: filha, a gente tem que orar para Jesus voltar logo. A gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. É só assim que a gente vai ficar livre dessas coisas. E depois de um tempo ela foi se acalmando, eu orei com ela, pedi para ela respirar. Graças a Deus depois dormiu em paz. Mas eu estou contando isso aqui para você porque eu fico admirado que uma pessoa que tem limitações mentais às vezes tem mais sensibilidade do que nós que somos ditos normais. A gente se acostuma, a gente se adapta, vai vivendo a vida e nem estamos aí para os males que realmente existem nesse mundo e nem estamos desejosos realmente de ver Jesus voltar. A gente está desejoso de que a crise passe, para a gente poder viver mais tranquilo, mas continuar aqui nesse mundo. Olha, vigilância, consagração, paz no coração, fé viva. É isso que nós precisamos ter e precisamos apressar a volta de Cristo. Então eu termino essa mensagem convidando você para você tomar uma decisão comigo aqui agora. Eu quero convidar você para você tomar a decisão hoje de aceitar a mensagem de esperança de Jesus e de você decidir buscar a cada dia um preparo, o seu preparo para o encontro com Jesus. E enquanto você se prepara, a sua decisão vai envolver também você se envolver com a pregação do Evangelho, para que você seja usada por Deus para preparar outras pessoas. Olha, se você não acha que não dá para você sair pregando por aí, pregue para alguém da sua família, para um filho seu, para uma filha sua, ensina o Evangelho para os seus parentes mais próximos, para o vizinho, para a vizinha, para aquela pessoa com quem você tem contato por causa do trabalho. Sabe, se coloca nas mãos de Deus, peça a Ele as oportunidades, ore, e Deus vai abrir portas e você vai abreviar, vai ser usada por Deus para abreviar a volta de Cristo, pregando o Evangelho. Quer tomar essa decisão comigo agora? Então, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Eu vou orar agora por mim, por você. Temos algumas pessoas aqui na igreja, poucas, mas vou orar por todos nós que estamos aqui, pedindo que verdadeiramente Deus aceite e confirme essa nossa decisão hoje, que seja uma decisão verdadeiramente para a vida eterna. Então, onde você estiver, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos ao Teu nome, agradecemos ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem operado em favor de cada um de nós e pelo cuidado que o Senhor tem manifestado a nós ou por nós, ao nos trazer, por meio da Tua palavra, mensagens que são importantes, oportunas, dentro do contexto de vida que todos estamos experienciando agora. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença porque tomamos uma decisão. Queremos aceitar a mensagem de esperança de Cristo. Queremos viver em paz, manter a fé e vigiar. E pedimos a Tua ajuda para isso, porque sem a unção do Teu Espírito na nossa vida não vamos conseguir. Queremos também, Pai querido, nos preparar a cada dia
a cada dia mais e melhor para o encontro com Jesus quando Ele voltar. E enquanto estamos nos preparando, Pai, queremos pedir que o Senhor nos use como Teus instrumentos para levarmos esse Evangelho eterno a outras pessoas. Pai, há pessoas assistindo essa transmissão agora, que já estavam talvez chegando no ponto de desistir de tudo, porque o desespero já estava tomando conta. Senhor, repreende o mal e o desespero de nossa vida, pelo poder do sangue de Jesus. Que nessa hora, Cristo assuma o controle do nosso ser, que Ele seja o primeiro, o último e o único no trono do nosso coração, do nosso viver. E com Cristo reinando em nós, que a nossa vida seja repleta de paz, de esperança, de fé e de zelo missionário e de disposição para pregar o Teu Evangelho. Se há alguém que tem sentido dificuldade para vencer o pecado, que Cristo entre e dê a vitória para essa pessoa. Se há problemas familiares a serem resolvidos, que Cristo entre e dê as soluções. Se há alguém que precisa de um milagre, Senhor, para a glória do Teu nome, opera o milagre. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós não queremos o desespero, queremos a esperança. Por isso pedimos que o Senhor aceite e confirme aí no céu essa decisão que nós estamos tomando aqui agora. Que a Tua paz reine, que a Tua unção seja plena em nossas vidas e que a Tua esperança brote através de nós, contagiando aqueles que estiverem ao nosso redor. Nos dê um restante de sábado feliz e abençoado, nos livre de todo o mal e permita, Pai, que cada pessoa que está participando, assistindo essa transmissão nesse momento, que cada um esteja tomando uma decisão ao lado de Cristo, uma decisão para a vida eterna nesse instante. Tudo isso nós pedimos, Senhor, pedimos também perdão pelos nossos pecados, pois tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Que a graça de Deus continue estendida sobre você, sobre sua família, sobre seu lar, sobre as pessoas que você ama, sobre a sua igreja, tá bom? E que nesse momento você tenha tomado a melhor decisão. Eu agradeço a você pela participação, pelo apoio, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ok? Se gostou da transmissão, coloque ali, dê um likezinho, ative o sininho, tá? E divulgue esses links para que esse evangelho possa alcançar outras pessoas. Agradecemos de coração, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.